Já prevejo pessoas reclamando do ritmo lento, enrolação para adaptar a história de Demon Slayer só para não chegar no final explosivo que vem aí no arco do Castelo Infinito. Mas será? O anime realmente está ficando muito devagar. O segundo episódio da nova temporada entregou pouco para o que precisava? Vamos conversar sobre isso. Já tenho aqui meu paninho preparado, mas sério, vamos conversar sobre todos esses aspectos. A sua opinião é sempre muito importante nesse canal. Concordando comigo ou não, sejam bem-vindos. Olá, sou a Gabi Xavier e este é o nosso Domingo dos Hashira. Comente aqui embaixo, Domingo dos Hashira, Hashiras, o que você quiser para ajudar sempre a engajar nesse canal. 2 recadinhos. Gente, último dia para você ganhar uma camiseta como essa aqui, olha só. Inclusive, peraí que eu derrubei o celular. Voltei. Inclusive, inspirada na máscara de um personagem que foi relembrado em um flashback muito especial e emotivo neste episódio. Comprando um moletom da minha coleção que tem várias estampas incríveis e colocando a camiseta que você quiser no carrinho, é só adicionar o cupom Uma Camiseta, ir em finalizar e pronto, o desconto total do preço da camiseta é colocado e você não paga por ela. Frete fixo de R$ 9,99 para todo o Brasil, sem pagar mais nada por isso, você ainda doa uma peça para o Rio Grande do Sul, o que é sempre muito importante. Segundo recado, saiu meu vlog finalmente no parque de Demon Slayer, que eu fui na montanha-russa VR de Demon Slayer dentro do trem infinito e muita coisa exclusiva. O vídeo tá com um pouquinho, viu? Se vocês me ajudarem a chegar em 10 mil, garanto que a diversão é muito boa e você, fã de Demon Slayer, por favor, vá assistir. Tá uns vídeos aí pra trás e eu vou tentar lembrar de vincular aqui em cima também e na descrição. Falei demais. Então, episódio foi bem lento. Lento não no mau sentido na minha visão, porque foi uma transição para a gente entender o que está acontecendo nos preparativos para além de treinamento físico, com cada um dos Hashira, que a gente viu uma prévia no episódio passado, em que os exterminadores em geral precisam ser fortalecidos para serem retaguarda, ataque, força máxima contra o Muzan, que virá com tudo para conseguir essa menina aí que dominou o sol. Agora a gente teve um olhar um pouquinho mais introspectivo. A relação de Ubuyashiki, Kagaya Ubuyashiki, ou ainda Oyakata-sama, dos exterminadores, com toda essa missão que ele tem de derrotar o Muzan, com as pessoas que ele lida, seus pilares, ele conhece cada um e ainda se move e tenta mover essas peças, ainda que ele não consiga, por si só, fisicamente, se mexer. Por outro lado, aí sim a gente teve um retorno bem longo, inclusive, da cena em que chega o corvo super fluente, com voz de vilão, mas que é corvo bonzinho, o corvo do Ubuyashiki falando com Tamayo e a convidando para fazer um projeto junto com a Shinobu, que é especialista em fisiologia demoníaca, que conhece bastante de ervas, para que elas, na verdade, criem um plano para derrotar Muzan. A gente já tinha essa informação no episódio passado, mas eu queria de novo destacar o seguinte: se a gente está juntando duas cientistas, vamos falar assim, né, já que Tamayo era médica e conhece bastante dessa parte química, estuda isso, estuda o sangue da Nezuko e de tudo que ela puder vinculado ao Muzan, e estamos falando de alguém que também mexe com ervas, plantas e conhece da fisiologia dos Onis, a batalha contra Muzan, obviamente, não está seguindo apenas no músculo, na força, na espada, na agilidade. Eles estão tentando um caminho científico também. É pra gente entender que o plano está seguindo um caminho bem meticuloso. É o provável último enfrentamento, não pode ter falha. Aí sim, esticando um pouco essa cena da Tamayo, a gente vê ela comentando que sim, se mudarão de novo, provavelmente a última vez, que eles tentarão derrotar Muzan, que eles vão para a mansão do mestre de todos os exterminadores de Onis, que eles também são. Junte tudo que eu tenho de pesquisa, bora partir. E ela pensa, ela lembra, ela faz menção que seja a um flashback, que sem contexto explicativo por enquanto, você vê uma figura que remete a ela, já que a estampa do kimono é exatamente igual, ao lado de alguém que talvez pareça o Muzan, numa floresta encarando justamente quem? Aquele mesmo espadachim que encontrou um antepassado da família Kamado com os mesmos brincos do Tanjiro. Como uma reviravolta aconteceu deste tal encontro para esse destino para o qual ela caminha agora.
O episódio adaptou 2 capítulos apenas. Se isso aqui era do capítulo 130, que já tinha sido referenciado um pouco no episódio passado, a gente só termina no 131, que aí é outro drama, o terceiro e mais abrangente e trabalhado drama deste episódio, que é do Gil. Eu acho sempre importante quando a gente vai no passado dos Hashira, como a gente já foi em outras temporadas, em cada um deles que é trabalhado, porque cada um deles, uns mais, outros menos, tem um passado extremamente triste. Isso não foi diferente com o Gyu. E para quem me segue em rede social e gosta de um spoilerzinho aqui e ali, eu já tinha comentado sobre o que a fofoca Taisho trouxe no final, da curiosidade do Haori do Gyu. Tem 2 estampas bem divididinhas, completamente diferentes, uma vermelha e uma ali que é igualzinha à roupa que o Sabito usava antigamente. Então, como homenagem a 2 pessoas que morreram, mas que deram a vida também para salvá-lo, ele hoje utiliza um Haori que lembra sempre os 2. E não é só uma memória, uma homenagem, é uma memória de dor. A gente vê que durante todo esse tempo ele treinou muito, ele se esforçou, ele se tornou o pilar da água, fato pelo qual não dá para tirar qualquer merecimento dele, ele conseguiu chegar neste posto, mas ele não se considerava igual aos outros, não pelo que, por exemplo, o Sanemi Pilar do Vento achou, porque ele era o melhor, o maioral, o mais capaz. Não, ele acreditava que ele nem sequer merecia ser um espadachim. Quem dirá um pilar da água? Ele treinava o Tanjiro no desejo de que ele se tornasse o próximo pilar, porque ele não sentia que ele mesmo era um. Era como se aquela vaga do pilar da água estivesse tampada mais ou menos por ele, sem que o cargo fosse dele por merecimento. E aí que ele volta, depois de muita insistência do Tanjiro, a gente vê o conteúdo completo da carta que o Tanjiro recebeu também do Buyashiki, falando, vai falar com ele precisa de uma insistência. O Buyashiki conhece de novo muito bem aqueles com quem ele está lidando e protegendo até onde ele pode. Ele sabe que o Tanjiro tem algum vínculo com o Gyu e ele tem um modo de se aproximar, insistente inclusive, que poderia funcionar. E o Gyu era isso, essa muralha, que não se abria nem com a Shinobu, que a gente via um pouquinho mais de provocação, de uma tal proximidade. Não, ele era um muro fechado, que não falava dos seus sentimentos, das suas mágoas, dos seus medos, dos seus traumas e sofria internamente se culpando o tempo todo, querendo ser substituído porque ele acredita que não deveria estar ali. E o Tanjiro vai, leva bolinho e dorme na porta e insiste, sempre alegre, não vai treinar enquanto o Gyu não sentar para conversar com ele. E o Tomioka, meio que vencido pelo cansaço, ele vai dando umas brechinhas, não dá um tapa, não grita, até porque ele está vivendo um próprio luto neste instante, mas é uma frase, e olha só, o Tanjiro, no alívio cômico, nas brincadeirinhas, no traço cartunesco, ele se coloca no ponto em que o Tomioka está, porque ele já sentiu algo semelhante, não é igual, mas é semelhante. Quando no Trem Infinito, que eu fui, você pode ver no vlog, inclusive, não se esqueçam, a pessoa da propaganda. Quando no Trem Infinito eles lutaram contra Onis, o Rengoku ele não estava simplesmente lutando contra a casa, ele estava lutando para defender outras pessoas, incluindo Tanjiro, Inosuke, Nezuko, todo mundo, Zenitsu, que estavam lá. E ele, claro, quando tem que se preocupar com outras vidas, ele não pode dar tudo de si o tempo todo, em qualquer lugar. Ele precisa tomar cuidado para salvar um, ao invés de só se ligar nas investidas contra aquele Oni, que ainda assim ele deu trabalho para o Akaza. Então, quando o Rengoku morre, o sofrimento do Tanjiro, de todos, é claro, mas do Tanjiro foi enorme, misturado também com culpa. E ele lembra disso logo após, num momento ali de talvez desabafo pela insistência do Tanjiro, ou simplesmente porque ele sentiu uma brecha de querer falar. Geralmente quem guarda muito quer falar. Ao contar para o Tanjiro anteriormente que na prova de seleção final ele não matou um Oni sequer, que o primeiro que foi atacar ele se feriu e quem o defendeu foi o Sabito, que os dois treinavam juntos, que eram muito amigos e que ele sempre forçava o Tomioka naquela prova de seleção final que fizeram juntos, quem mais matou o Onis foi Sabito.
E quem morreu, o único, foi ele. Porque, de novo, ele foi derrotar aquele demônio que mais tarde a gente viu, inclusive na prova do próprio Tanjiro, e num corte, a gente não vê acontecer, naturalmente ele faleceu, mas se só ele morreu, ele salvou o cara que ele correu para salvar. E morreu no processo. Ao fim da prova, de 7 dias, Tomioka, desacordado, acorda, sem o amigo, com uma culpa que jamais se apagaria. Então é esta culpa, é essa proximidade, esse vínculo que o Tanjiro faz com a situação do Rengoku. E ao fazer este vínculo, ele, por acaso, não é por acaso. Tanjiro parece bobão, mas ele tem percepções muito importantes sobre o ser humano, sobre as coisas, sobre as pessoas e uma capacidade de passar confiança. Vocês não viram o Corvo falando? Eu sei que eu não teria tanta facilidade como o Tanjiro de deixar você abrir as portas, confiar. O Tanjiro passa esse ar de confiança, ele tem alguma pureza, alguma sinceridade máxima e transparência que as pessoas se abrem, que ele sabe falar, que ele sabe sentir, porque ele sente o cheiro das coisas de um jeito meio doido também. Sim, mas a sensibilidade emocional existe. E é exatamente quando ele fala para o Gyu que é por essa pessoa que tanto lutou por ele e o salvou e deu a vida por ele que ele tem que continuar. Uma palavra que ele lembra, inclusive, que ele ouviu de certa forma do Inosuke, que é outro alívio cômico que na hora certa também sabe o que dizer, que o Gyu tem outro flashback. Um flashback que ele até põe a mão no rosto, como se fosse uma lembrança que traz a dor física daquele momento. Um tapa na cara, metaforicamente, simbolicamente e também literalmente. Um tapa na cara que ele levou do Sabito enquanto eles estavam treinando, enquanto ele dizia que queria morrer, porque a gente vê que a culpa dele existe desde antes de tudo. A irmã dele, mais velha, do Tomioka, prestes a se casar, ela vê um demônio chegando, ela se coloca na frente, esconde o irmão, é morta e ele é salvo por ela. Algo pelo qual ele jamais se desculpou. E depois veio essa pancada de novo do amigo. O Haori é metade da irmã, metade do amigo. Quando ele treinava jovenzinho, era todo vermelho em homenagem à irmã. No momento em que o amigo também deu a vida para o salvar, ele colocou este manto de lembrança dos dois, mas, de novo, é um manto também carregado de culpa. E qual a palavra do Sabito que ele lembra nesse episódio, que também é importante a gente ver, pensar, para compreender Tomioka e porque ele muda de ideia. Não é pela insistência em gracinhas e não sei o que, competição de comida do Tanjiro, não. É porque ele lembra que o Sabito, antes dele mesmo falecer para ajudar o amigo e tantos outros, dizendo para ele, você não tem o direito, você não pode falar que você quer morrer. A sua irmã deu a vida por você. Então é o seu dever continuar vivendo e fazer o seu máximo por isso. Então, por que isso seria diferente quando o amigo também falece, dá a vida por ele? Não, é por ele, é pela irmã, é por todos que você perde nesse caminho, é o Tanjiro, no caso do Rengoku, que impulsiona para que eles sigam em frente, para que eles melhorem. Aí tem a gracinha, o lado cômico, que sempre existe, um pouco menos nesse episódio, mas tem, que quando ele vai falar que vai fazer o treinamento sim, o Tanjiro interrompe, já sei, vamos fazer uma competição de comida, que de barriga cheia ele fica com ânimo e força para treinar, e enfim, é só um alívio cômico, é só aquela coisa que é o estilo de Demon Slayer, eles fazem competição de soba e dá a ideia, conclui que ele realmente voltará, fará o treinamento dos Hashira. Dito isso, Tanjiro também poderá, enfim, começar esse treinamento que, por exemplo, o canal já estava fazendo. Existe outro ponto importante que foi tratado neste episódio, mais brevemente, mas também importante, que é Shinobu. Shinobu Kochoki não está participando do treinamento, já sabemos que ela está vinculada a uma outra função nessa estratégia de derrota do Muzan, mas ela cita algo muito interessante, que é um dilema, um foco pessoal. Primeiro que ela tá pura cheia de raiva, de nervoso, pensando sobre esse enfrentamento aos Onis superiores, né, às luas superiores,
ela senta na frente do santuário, fala com a sua irmã falecida e diz: me dê essa calma. A calma que a gente sabe que a Shinobu, desde a primeira temporada, ela tenta passar, ela tenta imitar até da própria irmã, mas as veias saltam porque aquela energia, aquela raiva, aquela explosão ainda existe dentro dela. Quando chega Kanao, que diz: por favor, eu queria treinar com você. A gente não pode fazer isso depois do Pilar da Pedra, ela fica frustrada de não poder. A Shinobu vira e diz: que bom que agora você também consegue expressar um pouquinho mais dos seus sentimentos. Lembra da cena da moeda com o Tanjiro? Se eu não me engano, também foi no final da temporada passada? Enfim, em que ela também tinha dificuldade de se abrir e falar, uma menina que também veio de traumas de infância, etc. Pois é, agora ela está um pouquinho mais pronta, não só para falar de si, mas entender outras questões. E fica no ar o quê? Que a Shinobu agora vai poder ensinar para ela, falar para ela, aliás, primeiro, do Oni que matou a sua irmã e como ela, Kanao, poderia derrotá-lo. Aí você pensa, ela? É porque a Shinobu vai estar focada na missão do Muzan? É porque ela quer garantir que alguém saiba matar este cara? Quem é este cara? E este cara, este Oni, é uma figura extremamente impactante que a gente ainda vai conhecer no futuro. E falando de adaptação, novamente pra gente encerrar, achei um episódio devagar, mas não enrolado. Exceto a parte que eles voltam bastante à questão da Tamayo, que eu não acho que era realmente necessário. As pessoas acabaram de assistir, elas lembram bem claramente, acredito eu, da conversa com o Corvo, mas isso ganharia ali alguns minutos. Tirando esse fato, o episódio precisava trabalhar de sentimentos. A situação de Ubuyashiki, a relação de Tomioka com Tanjiro e de todo o passado de Tomioka, que tomou a maior parte do tempo, e da própria Shinobu e esse ponto aí de final, gancho, segredo sobre a morte da sua irmã e o plano de derrotá-lo. A gente caminhou até o capítulo 131. O arco do treinamento vai até o 136. A gente está no segundo episódio da temporada. Vamos considerar que o ritmo permaneça o mesmo, que não acontece simplesmente igual, mas vamos lá na média. Terceiro episódio, 132, 133. Quarto episódio, 134, 135. E aí, no quinto episódio, a gente já entraria em Castelo Infinito. No mínimo, aquela pontinha para começar. A temporada vai acabar no quinto episódio, ainda que a teoria das pessoas dizendo que seriam 8, não 10, não 12, aconteça, os spoilers, os leakers, eu não sei o quê, tem 3 episódios no mínimo, o que eu espero que não sejam apenas 3, para que a coisa avance. Não acho que vai entrar nos maiores ápices ainda deste castelo. Acho ainda que pode ter uma pausa mais curta para a temporada voltar brevemente, mas 8 episódios, mesmo que sejam, que os leakers estejam certos, tudo se alinhe para só 8 episódios. Ainda sairemos do treinamento dos Hashira para entrar no começo, no mínimo, dessa batalha que vai ser de pegar fogo. Vai ser um negócio bem explosivo. É isso, comentários do nosso Domingo dos Hashira. Espero que o vídeo não saia tão tarde, porque tem um compromisso agora que eu não consigo editar em seguida, mas em algum momento vai sair e ainda vai dar tempo de você aproveitar a promoção e ganhar uma camiseta lindíssima como essa, mas tem camiseta dos Hashira também, você já viu? Camiseta, moletom, é só escolher o seu moletom, os mais quentinhos, confortáveis e perfeitos dessa internet, é sério, eu garanto isso de coração, me cobrem depois. Coloca no carrinho junto com a camiseta que você quiser, lembrando, as estampas são da sua escolha, pode ser igual, pode ser diferente, tanto faz. Coloca uma camiseta lá no seu carrinho e aí você ativando este cupom, o preço da camiseta é zerado lá no final. Você paga apenas o moletom, frete fixo para o Brasil inteiro e a melhor parte é que você ainda doa uma peça para o Rio Grande do Sul. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Vejam o vlog pra gente chegar na meta de 10 mil, por favor, gente. Eu faço por amor, mas quando eu vejo que vocês assistem e gostam, que é o que eu espero, eu fico ainda mais feliz. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.